Amém? Essas crianças são uma benção, né, irmãos? A gente não tem a salinha das crianças, mas dá uma saudade, né? As crianças tudo correndo, saindo aqui, professora! E é uma benção. Queridos, enquanto você vai abrindo aí a palavra lá em Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, eu quero agradecer a Deus e honrar a vida dessa garotada que estão aqui, né, mandando ver aqui, amém, no ministério. É uma galera que tem, sem esforço aí, durante a semana preparando os cultos. Então, para você estar aqui, houve uma preparação muito grande, né, ensaios, disponibilidade dessa galera do áudio, visual, todo mundo. Então é um povo assim que tem trabalhado, que Deus tem abençoado, mesmo em poucas pessoas no ministério de música dessa igreja, Deus tem dado a graça para eles andar. E ministério é assim, né? Ele é árduo, vem as dificuldades, vem os problemas, mas o dia que nós alistamos nesse exército de Cristo, nós assumimos essa responsabilidade que teríamos aí dificuldades, né? E problemas, mas Deus nos daria graça. Então, que Deus abençoe cada pessoa que faz parte do ministério de louvor aqui da nossa igreja, né? Que Deus esteja honrando a fé desse povo, amém? A cada dia que sejam pessoas melhores, né? No seu conviver diário, na sua comunhão com Deus, amém? Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, vê se você está aqui, eu já ouvi essa história, então você vai ouvir mais uma vez, amém? Nós podemos ouvir 50 mil vezes a mesma história, mas o dia que nós aprendemos uma vez, vai ser bom para as nossas vidas, amém? Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19, que diz assim: era uma vez um homem rico que vestia de púrpura e linho fino e vivia em prazer e luxo todos os dias. Lázaro, um mendigo coberto de feridas, que costumava deixar perto da porta do rico, ficava sempre ali e desejava comer o que caía da mesa do homem rico. E os cachorros vinham lamber as suas feridas. E finalmente o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para a presença de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, no inferno, sofrendo, ele podia ver Lázaro de longe, com Abraão ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tenha compaixão de mim e mande Lázaro ao menos molhar a ponta do dedo e refrescar a minha língua, pois estou sofrendo nessas chamas. Mas Abraão lhe disse: filho, lembre-se que durante a sua vida você teve tudo quanto queria, e Lázaro não teve nada. Agora, porém, ele está aqui, sendo consolado, e você sofrendo tormentas. Além disso, há um grande abismo separando-nos, de modo que quem quiser daqui para lá impedido, e ninguém pode chegar do seu lado para o nosso. Então o rico disse: pai Abraão, então por favor mande Lázaro à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para avisar todos a respeito desse lugar de sofrimento, a fim de que eles não venham parar aqui quando morrerem. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm Moisés e os profetas, que eles o ouçam. O rico respondeu: não, pai Abraão, eles não se darão ao trabalho de ler, mas se alguém for mandado dos mortos a eles, então abandonarão os seus pecados. Porém Abraão disse-lhes: eles não prestam atenção em Moisés e nos profetas, também não ouvirão mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Amém, queridos? E nosso tema é uma pergunta, coloca aí para nós: onde você passará a sua eternidade, né? Algo interessante que nós podemos observar nos nossos dias é que as pessoas não estão preocupadas onde elas vão passar a sua eternidade. Elas estão preocupadas em estar nas academias, preparar o seu corpo, ficar sarado,
né? Aumentar os lábios, aumentar mais os braços, aumentar várias coisas do corpo e várias outras coisas que a gente vai ouvindo. Isso é um pecado? Não. Mas a vaidade das pessoas tem crescido a ponto de elas esquecerem que vão morrer. E quando você morre, acaba tudo. O botox, né? Os braços aumentados, as bochechas, sei lá, mas o que, tantas outras coisas, né? Ontem eu estava assistindo e vendo algumas imagens, o horror aonde o ser humano tem chegado mexendo naquilo que Deus deu para ele. Não é um pecado, mas o exagero, o cultuar o corpo, está, como se diz assim, impregnado com as coisas dessa terra. E quando vai se falar de Deus para essas pessoas, elas ignoram, porque é uma perca de tempo estar na igreja, é uma perca de tempo ler a Bíblia, é uma perca de tempo estar numa célula, ou ser discipulado, ou alguém nos corrigir, é uma perca de tempo isso, que é isso que elas vão pensar, porque tem dinheiro, posso pagar isso, posso pagar aquilo, posso ir em qualquer lugar do mundo, ninguém vai me impedir, posso ter meu jatinho, posso ter meu iate, posso ter o que eu quiser, posso ter as melhores festas, fazer uma festa aqui e trazer o melhor cantor do mundo aqui, né, na minha festa, eu paguei para ele vir, eu posso fazer o que eu quiser. Então as pessoas, queridos, elas estão vivendo as suas vidas como se não morressem amanhã. E aqui nós temos uma história interessante de um rico, um homem que era rico, abastardo, que tinha toda uma estrutura financeira, e tínhamos também um homem que era pobre, que era um mendigo. E agora os dois morrem e vão para o outro lado lá, né? Para muitos falam, pulou o corguinho, né? Tem umas expressões desse jeito, né? Morreu, acabou. Não. Os dois morrem. E agora a gente vê um negócio muito interessante. Um se torna rico, porque está lá com o Senhor, e o outro se torna um homem pobre. Só que agora, consciente de tudo aquilo que ele viveu aqui na terra. Ele teve a oportunidade de ouvir? Teve. Teve a oportunidade de aceitar? Teve. Mas o seu convívio com as coisas, com as festas, ou com o seu dinheiro, ou com o que tinha, tirou o seu tempo de falar com Deus. Então nós, queridos, precisamos cuidar da nossa alma, onde vamos passar a nossa eternidade. Porque a vida não é apenas comer, dormir e pronto, vim à igreja e pronto, não. Nós temos que todos os dias procurar seguir o que está na palavra de Deus. E seguir o que está na palavra de Deus é andar na linha. Não existe esse negócio que Deus escreve certos por linhas tortas. Aonde um Deus que é santo, que é reto, vai escrever por linhas tortas. Aonde um Deus que é santo, que é reto, vai dar um atalho para você pegar, para você escapar daquilo que ele, da justiça. Não tem, queridos. Então nós precisamos pensar sobre isso. Há uma coisa notável acerca dessa passagem das Escrituras. Ela é fácil de entender. Podemos discordar dela, negar sua veracidade ou desprezar seus ensinamentos, mas só uma coisa não se pode negar: sua clareza. A sua clareza em relação à morte. A verdade básica é que a vida é mais do que simplesmente viver, e a morte é mais do que simplesmente morrer. Não existe essa história, morreu, acabou. Não tem uma expressão assim, não, morreu, acabou. E o espírito que volta para Deus? Né? Como que vamos se deparar com isso? Há muitas especulações sobre o que acontece depois da morte. Há um profundo mistério acerca da morte, e milhões de pessoas recorrem a médiuns para tentar falar com os mortos. Ora, queridos,
A Bíblia tem um texto que é muito claro: ao homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. Então não existe vida após a morte. Se morremos com Cristo nessa terra, se entendemos o plano da salvação, vamos morrer com Cristo, vamos morar com o Senhor. Mas se morrermos sem Cristo nesta terra, nós vamos para o inferno, o Hades, o Sheol, que você entendeu? Que é a clareza dessa passagem. E não tem para onde correr, não tem um jeitinho brasileiro, porque tudo nós podemos dar um jeitinho, não é verdade? Tem jeito para isso, tem jeito para aquilo, mas aqui não tem jeito. Nós vamos entender isso. Jesus, nesse texto, ele abre a cortina, queridos, e nos mostra o que vem depois da morte. O seio de Abraão, 16:22, ou o inferno, 16:23. Esse texto fala-nos a respeito de dois homens, o rico e o Lázaro. Vemos aqui que o texto está dividido em dois atos. Primeiro deles é o que acontece do lado de cá, da sepultura, aonde nós estamos vivos, corretos? E o que acontece aqui nessa vida, né? E o que acontece do lado de lá da sepultura. Aqui na vida, um é rico e o outro é pobre. Na morte, um é sepultado e o outro é levado para o Hades. Um está no céu e o outro está onde? No Hades, ou seja, no inferno, né? Muitas pessoas interpretam aí de várias formas, mas o seio de Abraão, o que pode ser para nós? Um lugar, uma sala especial, né? Uma posição especial, um lugar onde, naquele momento, um lugar de descanso ao lado de Abraão naquele momento. Sabe o que pode significar isso para nós? Sim. Então eu gostaria de conversar com vocês sobre isso um pouco. Algumas lições que nós podemos, algumas lições para nós, que ainda estamos vivos, que ainda temos a oportunidade de corrigir as nossas vidas e de andarmos da maneira que agrada o coração de Deus. E andar da maneira que agrada o coração de Deus não é apenas vir à igreja, não é apenas ser crente aqui, mas é lá na faculdade, é na escola, é no trabalho, é aonde você estiver aqui nessa terra. Amém? Primeira lição que nós podemos tirar para as nossas vidas: toda decisão e atitude tem as suas consequências duradouras, certo? Ela tem as suas consequências. Então toda decisão que você toma, que você faz, elas têm as suas consequências e elas serão duradouras. Ambos, o mendigo e o homem rico, morreram. Aqui é onde a história toma o rumo imaginativo, para proporcionar uma grande lição sobre o julgamento e eventual cobrança das ações das pessoas. Lázaro foi considerado fiel e assim foi levado ao seio de Abraão, onde recebe uma herança juntamente com o crente Abraão e os outros que seguem o exemplo de fé de Abraão. A conta chega para ambos. Olha o texto lá no versículo 22, vamos acompanhar aí. Finalmente o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para a presença de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No inferno, sofrendo, ele podia ver Lázaro ao longe com Abraão ao seu lado. Então chamou: Pai Abraão, tenha compaixão de mim e mande Lázaro ao menos molhar a ponta do dedo e refrescar a minha língua, pois eu estou sofrendo nestas chamas. Amém, queridos? Entenderam aí? A conta então, queridos, chegou para ambos. O que depositou, vamos dizer assim, a sua vida diante do Senhor, que sofreu todos os problemas, que sofreu as dificuldades, que passou fome, que passou dificuldade, mas que esteve fiel ao Senhor, esse é levado para junto de Abraão. E o que festava, que gostava da vida que levava,
que gostava de tudo que acontecia, que estava bem emocionalmente ali com a sua vida, esse morreu, mas foi levado para um lugar diferente, porque agora as consequências e a conta precisava ser paga. E aí, queridos, é aonde nós vemos que vem o grande problema. O que Cristo está dizendo aqui, para mim e para você, é que haverá um dia de julgamento para os ímpios, que vai conter um tormento ardente. Não é brincadeira, irmãos. Quando nós lemos a palavra de Deus, não é brincadeira quando o Senhor fala do inferno. Quando Ele fala que muitos vão ser lançados no inferno. Não é brincadeira, queridos. Quando Ele fala que nós precisamos entregar a nossa vida a Cristo enquanto nós estamos aqui nessa terra, vivendo aqui, porque depois disso não há como tomar nenhuma decisão. Não há como estar lá e agora não, mas eu esqueci, e agora o que eu faço? Não tem mais o que fazer. O que você tinha que fazer, a sua responsabilidade era aqui, mas você viveu numa irresponsabilidade, de servir a Cristo à sua maneira, de estar na igreja, mas está mentindo, está na igreja, mas está participando das coisas erradas, está na igreja, mas está compartilhando com as coisas erradas. A sua conta chegou, meu amado. Quando nós falamos sobre entregar a nossa vida a Cristo, nós estamos falando de algo muito sério. Primeiramente, nós temos que reconhecer que Jesus pagou um preço de sangue, e a morte dele não foi barata não, queridos. Ele foi pregado numa cruz, e todos que têm consciência do amor de Deus, entendem que precisa se entregar a Ele, porque Ele vai vir buscar a sua igreja. Ele não vai vir buscar um povo que fica brincando de ser crente. O rico aqui entendia as coisas sim, todo rico entende, todas as pessoas entendem que há um Deus, que Ele vai ter que prestar contas, mas Ele fazia de conta. Sabe quando alguém fala e você finge que está ouvindo? É dessa forma. E aqui a gente temos que tomar cuidado. Quando observamos, querido, no cemitério, quando vamos nos cemitérios das nossas cidades, nos lugares onde os mortos são enterrados, é tantas coisas bonitas, né? Umas casinhas bonitas, né? Uns negócios, dá até vontade de morar numa casa daquela, de tão bonita que era. Mas o cara só fez a casa bonita só ali naquele momento, mas em vida não fez nada. Casas bonitas, né? Vemos casas, sepulturas lindas, casas que custam muito dinheiro. Tem umas que custam 150 mil reais, só porque morreu alguém e ali foi sepultado. E tem que fazer uma casinha para parecer que ela é bonita, né? Como se isso fosse mudar alguma coisa. Não muda, queridos, porque ele vai morrer, vai ser enterrado naquele lugar, mas o espírito dele, a alma dele, vai ter que prestar conta diante do seu Salvador. Agora é com o Senhor. Então precisamos entender isso. O caixão para muitos reflete o seu imenso poder econômico. Quando uma pessoa é colocada num saco preto e levada e enterrada de qualquer jeito, esse aí não era nada. Agora tem uns que tem uns caixão bonito, não é verdade? Coisinhas de ouro, né? Umas coisas bonitas, o que adianta tudo isso, meus irmãos? Não adianta nada, né? Seu imenso poder econômico, mas não vale nada. Enfim, o caixão baixa a sepultura e agora todos dizem: descansou. Como descansar? Descansou. Agora é importante não se esquecer, esse é apenas um lado da história aqui. O julgamento não acontece nessa vida. A palavra diz em Hebreus capítulo 9, versículo 27, ao homem está destinado a morrer uma só vez. Depois disso vem o juízo, agora a prestação de contas. O outro lado da história que nós precisamos entender. A Bíblia diz que Deus marcou um dia em que vai julgar os homens e eles não poderão fugir de Deus.
mas terão de prestar contas por todas as palavras frívolas, todas as obras injustas, todas as omissões pecaminosas e todos os pensamentos impuros. Será o dia do juízo e ninguém escapará. Pode ser o dono da Amazon, né? Sei o que lá, muitas pessoas falam que é o cara mais rico do mundo. Todos são seres humanos, todos vão prestar contas diante de Deus. Queridos, e não adianta chegar lá dentro, não, Senhor, para mim não ficar aqui, eu pago milhões, mas eu não quero ficar aqui. Só se for no filme de 2012, né? O cara paga lá para entrar dentro daquele negócio lá, para não, é igual assistir lá. Então, queridos, não adianta, não vai ter acordo. Eu posso ter milhões, posso ter tri, sei o que, querer pagar, não adianta. A prestação de contas vai chegar. Será o dia do juízo. Aqui o homem não despertou o santo, morreu na sua vida pecaminosa, opa, e agora acordou santo. Não. Dormiu na sua vida pecaminosa, morreu e acordou da mesma forma. Então aqui o homem não despertou o santo. A morte não transforma um pecador num santo. Quem morre na impiedade passa toda a eternidade na impiedade. Ele já teve ao seu acerto de contas. Queridos, já imaginou como que é isso? Você já tentou colocar na sua mente, imaginar como vai ser terrível? E a gente brinca, né? Tem muitas pessoas que brincam de ser crente. Entra na igreja, sai da igreja. Fica um ano, volta para a igreja. E fica brincando. Está lá na rua, fica mentindo para as pessoas. Compra e não paga. Faz isso e está na igreja. Não está levando a sério. Parece com quem uma pessoa dessa é crente? Precisamos meditar, porque aquele que serve ao Senhor, ele tem um comportamento diferente. Ele fala assim: olha, eu fazia isso, eu mentia, eu não vou mais fazer isso. Eu fazia isso, eu não vou mais, porque agora eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus, e eu sei que eu preciso cuidar da minha alma, eu preciso cuidar dos meus passos, eu preciso cuidar, porque se eu não cuidar de mim, a minha vida vai ser terrível. Então precisamos entender isso. Amém, queridos? Vejamos as imagens reais desse texto. Versículo 23, lá na sua Bíblia, diz o seguinte, acompanha aí: no inferno sofrendo, ele podia ver Lázaro de longe com Abraão ao seu lado. Queridos, aqui é o que? Um lugar de tormento. Esse lugar é descrito por Jesus como lugar onde o bicho jamais deixa de roer. Mas não um bicho roendo 24 horas. Já parou para pensar nisso? Pensei. E lugar de total ausência de comunhão, prisão e lugar de trevas eternas. Quem aqui consegue viver no escuro? Alguém consegue? Consegue, né? Às vezes em casa a gente apaga a luz, né? A gente está no quarto, a gente pega e fecha os olhos e apaga a luz para tentar dar uma enxergadinha, né? Não sei quem já fez isso, né? Para tentar dar uma enxergadinha melhor. Mas, irmãos, é horrível ficar no escuro. Então, queridos, esse lugar é um lugar que vai ter total ausência de comunhão, é uma prisão de trevas eternas. E precisamos entender isso. Então a gente vê aí, queridos, que aqui um homem rico, ele estava sofrendo, e Lázaro estava onde? Lá com Abraão. O rico aqui estava sofrendo no Hades. O lugar onde os mortos são reunidos também é chamado de Sheol. No Novo Testamento, Hades é quase sempre mencionado em um contexto total negativo. Hades é onde os mortos perversos residem. Quem é uma pessoa perversa? É uma pessoa que esteve na terra, sabia de tudo aquilo que era errado, mas continuou na sua vida perversa. E o lugar, quando a Bíblia descreve justamente para essas pessoas. E nós precisamos cuidar, queridos, porque o que a palavra de Deus diz? As coisas velhas se passaram,
E eis que tudo se fez novo. Não dá para mim ter mais comunhão com as trevas. Agora eu preciso ter comunhão com Cristo. Amém? Versículo de 23 ao 25, versículo 24. Então chamou: pai Abraão, tenha compaixão de mim, mande Lázaro a menos molhar a ponta do dedo e refresque a minha língua, pois eu estou sofrendo nessas chamas. Mas Abraão lhe disse: filho, lembre-se que durante a sua vida você teve tudo quanto queria e Lázaro não teve nada. Agora, porém, ele está aqui sendo consolado e você sofrendo, você está aqui sofrendo. Era pecado ter riqueza, irmãos? O que os irmãos acham? É ou não? Não. Mas o que a Bíblia fala sobre isso? Aonde está o seu tesouro, aí está o teu coração. O problema não está nas riquezas, está o nosso coração, está nisso. Porque ele poderia ser um homem muito bem sucedido, mas com o seu coração no Senhor, né? Ou seja, Deus, administra toda a minha vida, seja o meu administrador fiel. O dinheiro não está no meu coração, Senhor. Tudo que eu tenho foi o Senhor quem me deu, então eu entrego a Ti. É o que a gente faz, né? Quando a gente entrega as nossas primícias ao Senhor, nós estamos entregando aquilo, não é que Deus precisa, mas nós estamos falando: Senhor, o meu coração, ele está nas mãos do Senhor. Então ele poderia muito bem ter feito isso. Aqui, queridos, lugar onde não há consolo. O homem ali verá a bem-aventurança sem dela usufruir. Vendo um homem bem, mas não podendo estar lá para usufruir o que o mendigo estava tendo aqui. Mas não podia, porque não poderia sair de lá. Clamará sem ser atendido. Pode gritar, pode falar, sabe, pode se espernear, mas não vai ser atendido, irmãos, porque a chance que ele tinha foi aqui. Não tem. Deus não vai dar essa oportunidade, porque é aqui que Deus está nos dando a oportunidade. Será atormentado sem receber refrigério, porque o texto é bem claro: o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. O juízo o quê? Para a condenação ou a vida eterna com Cristo. No caso dele aqui, ele escolheu estar lá no Hades. Olha o versículo 26 também, vamos lá. Além disso, há um grande abismo separando-nos, de modo que quem quiser ir daqui para lá é impedido, e ninguém pode chegar do seu lado para o outro. O rico aqui, querido, ele não podia passar da esfera aonde ele estava para a esfera do justo. Não podia. Graças a Deus, que Deus é tão maravilhoso, que Deus estabeleceu todas as coisas perfeitas. Ele deu a chance para o homem para plantar e colher aqui nessa terra. Então, não tem como. Esse grande abismo aí, ele está separando. Amém? Lugar onde não se pode sair. O inferno na Bíblia, queridos, é definido como uma prisão de algemas eternas. É algo que é eterno. E depois você pode estudar mais na sua casa, você pode buscar mais sobre esse tema, mas nós estamos resumindo aqui. Não haverá chance de arrependimento no inferno. Será uma prisão eterna, um castigo eterno. Há um abismo intransponível que separa o inferno do céu. É irreversível. Não tem como mudar. O texto é bem claro quando ele fala que há um grande abismo. E quem está aqui não pode passar para lá, e nem quem está lá pode passar aqui. Então a sua decisão, ela tem as suas consequências. Você tomou a decisão de estar com o Senhor, é com o Senhor. E saiba que Deus não engana ninguém. Você tomou a decisão de servir ao Senhor, você vai morar com o Senhor. Tomou a decisão de não servir ao Senhor nessa terra, tem as suas consequências também. Então Deus é muito claro, o Senhor é muito claro
na sua palavra. Não tem para onde nós corrermos e pedimos uma chance. Não, dá uma chance para mim. Quantas chances você já teve? Quantas oportunidades você já teve e você perdeu ela? Mas porque Deus deixou você perder? Não, porque você foi irresponsável. Deus te deu a oportunidade e falou assim: aproveita. Porque não é igual o São Nunca, né, que cai 2 vezes em cima de você, igual eu já vi, né? O cara fala assim: dia de São Nunca, pá, o São Nunca cai em cima dele. Já viu essa propaganda na televisão? Não vai existir isso, queridos. Então aproveita aqui. Versículo 27, vamos lá. Então o rico disse: ó pai Abraão, então por favor, mande Lázaro à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos para avisar a todos a respeito desse lugar de sofrimento, a fim de que eles não venham parar aqui quando morrerem. Lugar onde o pedido de socorro não é atendido. Não há não há alívio no inferno. Não há pedidos atendidos. Lá não há chance de reverter a situação. Não há chance de reverter a situação. Então o homem rico aqui, queridos, ele pede que um mensageiro celeste seja enviado para dizer aos seus irmãos que não cometam o mesmo erro irreversível. É difícil saber se a preocupação dele, queridos, é que os irmãos dele não viessem, porque ele sabe que o que ele estava vivendo agora era real, e ele queria interceder para que os irmãos dele não viessem. É irreversível. É uma sentença, né, que já foi dada, já foi julgada e já foi, carimbada. Não tem como reverter mais isso. Deus é fiel, irmãos. O que Deus promete, Ele cumpre. A vontade de Deus é que todos se salvem. A vontade de Deus é que todos vão morar no céu. Você acha que é da vontade de Deus que nós vamos para esse lugar? Nunca foi. Por isso que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, para nós entregarmos a nossa vida a Ele e procurarmos ser pessoas corretas, pessoas que têm o carimbo do Espírito Santo, que têm o selo, porque o dia que Ele voltava assim: esse é meu filho, vou levá-lo. Mas Ele não quer que ninguém vá para aquele lugar, mas as pessoas parecem que gostam das coisas erradas. Isso é muito sério, irmãos. É irreversível. Temos que entender isso no nosso coração. A preocupação dele era sincera? Não sei. Distorcida? Também não sei. Ele esteve vivo, ele não recebeu instrução após o seu julgamento, porque não tinha mais como receber. Mas ele recebeu alguma instrução aqui na terra? O que os irmãos acham? Ele teve oportunidade ou não teve? Todos têm oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Na televisão, alguém que entrega um folhetinho, aquela pessoa que se entrega e você ignora, todos têm oportunidade. E olha que Deus está dando a graça para os missionários, que a gente ora pela janela 1040, que são os países ainda que precisam entrar, mas lá tem alguém pregando a palavra, lá dentro tem. Todos estão sendo alertados que existe um céu e que existe também um inferno. Ninguém escapará das coisas de Deus. É muito sério, queridos. Amém? Versículo 28. Pois tenho 5 irmãos para avisar todos a respeito desse lugar de sofrimento, a fim de que eles não venham parar aqui quando morrerem. É um lugar de lembranças de oportunidades perdidas. Perdeu a oportunidade dele, perdeu uma grande oportunidade. Se as memórias amargas já atormentam os homens nessa vida, quanto mais os afligirão por toda a eternidade. Se as memórias aqui já nos afligem, né? Os problemas que a Bíblia fala que no mundo nós vamos ter aflições. Não é porque nós somos cristãos que nós não estamos sujeitos, porque tem uma auréola aqui que nós não vamos passar dificuldade, nós vamos passar dificuldade, perseguição, muitos vão morrer, muitos vão sofrer acidente, muitos vão, queridos, todos nós vamos passar por todas essas coisas, mas a diferença é que nós temos um Deus vivo, que nós servimos, que morreu, ressuscitou ao 3º dia, está lá no céu, e quer que cada um de nós vamos morar com Ele.
Agora, essa responsabilidade de morar com Ele e de perseverar não é dele, é sua. Você precisa colocar isso como meta na sua vida. Pense quantas oportunidades perdidas. No primeiro minuto no inferno, as pessoas se lembrarão dos avisos solenes de Deus. Não haverá ateus no inferno, não haverá agnósticos no inferno, não haverá. É uma turma só. Tem todas essas coisas aqui na terra. Na terra tem todo tipo de pessoas, né? Todo tipo que você imaginar de classe de pessoas, nós temos aqui. Mas lá não, lá todo mundo é igual. Não tem para onde correr, né? Preto, branco, azul, vermelho, né? Todos nós, bonito, feio, barrigudinho, né? Grandão, todo tipo, todos nós somos iguais. Versículo 30, o rico respondeu: não, pai Abraão, eles não se darão ao trabalho de ler. Eles não se darão ao trabalho de ler. Quantos fazem isso? Para que ler a Bíblia? Ai, que chato ficar assistindo o culto, né? Ai, que chato ficar lendo esse negócio aqui de igreja, né? As pessoas não se dão trabalho, mas gostam de outras coisas. O texto é claro. O rico respondeu: não, pai Abraão, eles não se darão o trabalho de ler, mas se alguém for mandado. Não tem mais como reverter. É um lugar de onde não se pode mais ajudar a família. O tempo de se arrepender é agora. O tempo de evangelizar é agora. O tempo de ajudar alguém é agora. No inferno, os ímpios são inteiramente responsáveis por não terem ouvido as advertências das Escrituras. Quantas palavras nos púlpitos das igrejas foram faladas sobre isso? Um monte. E aí as pessoas vêm e falam assim: ah, mas de novo essa palavra. Você aprendeu? O que você aprendeu? Gostaria de abrir um texto com vocês, vamos lá. Isaías capítulo 8, lá na sua Bíblia. Já estamos chegando aqui para o nosso término, aí os meninos já quiserem vir. Amém. Isaías capítulo 8, versículo 19 e versículo 20. Todos acharam? Diz assim: por que vocês vão consultar feiticeiros e médios para saber o futuro? Eles falam, resmungam, mas não dizem nada. Por acaso precisamos receber mensagem de espíritos? Por acaso os mortos podem revelar o futuro aos vivos? Por acaso os mortos podem revelar o futuro deles aos vivos? Olha o 20. O Senhor diz: comparem as palavras desse feiticeiro e médiuns com a minha lei, a palavra de Deus. Se eles não falarem de acordo com a lei, vocês podem saber que não fui eu que os mandei, e vocês jamais verão a luz. Aqui Deus coloca um ponto final. Não tem como sair de lá dos mortos, da onde está, para avisar os seus irmãos. A oportunidade foi dada. Perdeu? Perdeu. Não podemos voltar mais atrás. Então é muito claro, queridos, as advertências das Escrituras. Alguém ressuscitando dentre os mortos não trará convicção alguma àqueles que recusam as Escrituras. Entendam bem. Alguém ressuscitando dentre os mortos não trará convicção alguma àqueles que recusam as Escrituras, porque eu já estou tão cheio das coisas dessa terra, porque eu estou mergulhado nelas, e não vai ter nem espaço para mim querer ouvir o que a Bíblia diz para mim. Então Deus é muito claro, entenda isso. Amém? Amém, queridos? 2 Pedro, lá na sua Bíblia 1, vai lá rapidão. Lá na sua Bíblia Sagrada, 2 Pedro 1, versículo 19
e 20. Portanto, nós vimos e tivemos a prova de que tudo quanto os profetas disseram cumpriu-se. Vocês farão bem em prestar toda atenção a tudo o que eles escreveram, como luzes que brilham em lugares escuros, até que o dia clareie e a estrela que anuncia uma nova manhã brilhe em seus corações. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia das Escrituras jamais foi inventada pelo próprio profeta, porque jamais uma profecia veio da vontade humana. Foi o Espírito Santo que lhe concedeu mensagens verdadeiras da parte de Deus. O Espírito Santo que concedeu. Então não há como. O que Deus falou, está falado, está selado. Agora cabe a mim e a você observarmos como nós estamos levando a nossa vida. Então precisamos, queridos, tomar cuidado. Amém? Lugar de duração eterna. O que é a eternidade? É um conceito que vai para além do eterno, do entendimento humano. Podemos entender o tempo, mas não a eternidade. Isaías descreve isso como chamas eterna. Daniel fala de vergonha eterna. João Batista e Jesus se refere ao fogo que não se apaga. O apóstolo Paulo fala sobre destruição eterna. O apóstolo João diz que os ímpios serão atormentados pelos séculos dos séculos. Não desperdice o seu tempo, querido, sua alma, porque a sua alma vale mais do que o mundo inteiro. Deus criou você para a eternidade. Deus não criou você para o inferno. Ele criou você para a eternidade, para viver com Ele, porque o dia que Ele vir buscar você, Ele quer levar você, e você precisa estar inscrito, você precisa estar com seu passaporte carimbado. Eu esqueci. Não tem como esquecer, não tem como esquecer. Então aproveite. A morte não é o fim de todas as coisas. Jesus abre o caminho para afirmar a existência do céu e do inferno, e explica que na terra todos somos passageiros, pois há uma vida e uma morte eterna, ou uma condenação eterna nos esperando. O ser humano não gosta de ouvir sobre o inferno. Contudo, pior do que ouvir sobre o inferno é ser lançado nele. A parábola ensina a impossibilidade do homem de se salvar rejeitando a Bíblia. O versículo 29, só para nós encerrarmos aqui, lá Lucas 16, versículo 19. Deixa eu abrir aqui, capítulo 16, versículo 29. Mas Abraão respondeu: os seus irmãos têm Moisés e os profetas, que eles os ouçam. Vocês que estão aqui sentados, vocês que estão em casa, vocês têm os profetas, vocês têm os homens de Deus, vocês têm as pessoas que pregam a palavra. Então não rejeite a palavra de Deus. Vamos andar na linha, porque podemos encontrar com o nosso Salvador. Amém? Vamos colocar de pé.